Fala, criatura. Tudo certo, meu? Como é que vocês estão? Opa, peraí, cadê o chat? Fala, Pérola, Tamis, tudo tranquilo com vocês? Tudo certo? Calma aí que a turma do online é a única turma que eu não tiro foto, né, Isabeli? Tudo certo, graças a Deus, cansado, não aguento mais falar. Sem voz, né? O online é a única turma que eu não tiro foto. O senhor. A Isabeli foi no mercado. Ah, ela foi no mercado. Bah, vou pegar no pé dela depois. É só tirar uma foto ali. Porque o pessoal fala, ah, você nunca tira foto do online. Agora eu tô tirando, tá? E deixou o Meet ligado. Que guria, meu. Ah, ela vai ver. Ela vai ver. Aham. Que merda, hein? E aí, meu, como é que vocês estão? Pra fingir que tá aí. Aham. E aí, meu, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estudaram durante a semana? Sim, não. Olha só. A Amanda, ela terminou síntese proteica com vocês? Porque na última aula, semana passada, ela ainda estava em transcrição, ia terminar a tradução, né? Tá, ela terminou, tá. Meu Deus, parece que foi ontem que eu tava aqui, né? Faz uma semana já. Não sei pra vocês, pra mim passa voando as aulas. Voando. Meu, vamos fazer o seguinte. Na aula de hoje. Aonde que ela foi no conteúdo agora? A do senhor passa voando mesmo. Passa, né, meu? Passa muito rápido. Olha só, aonde que a Amanda parou na última aula? No caso, sexta passada. Até onde ela foi? Que daí eu já consigo preparar o material da aula que vem, entendeu? Ela entrou em citologia, tá. Ela falou de célula eucarionte, procarionte, animal, vegetal. Falou? Falou de membrana plasmática, ainda não. Bicamada fosfolipídica com proteínas. Tá, crustáceo aí, tu quer saber demais, né? Meu, vamos fazer o seguinte. Olha só, hoje a gente vai terminar os exercícios. Ela parou em transporte passivo. Ah, perfeito, ela foi bastante, então. Inclusive, a gente vai fazer uns exercícios agora. Se tu tiver alguma dúvida de citologia, tu já aproveita para me perguntar agora, antes da gente fazer exercício semana que vem, né? Ah, tá. Olha só, vamos fazer alguns exercícios. Vocês conseguem enxergar? Consegue, cortou um pouquinho ali, mas vai. Tá bacana todas as anotações. Ah, tá, tranquilo. Pérola, pérola. Toda vez que eu lembro da pérola, eu lembro da música do. Esqueci o nome, já morreu, com o Nath Roots, esqueci o nome do cara agora. Mas vamos lá. Olha só. A síntese de proteínas envolve a transcrição do DNA em RNA, a tradução do RNA mensageiro em sequências de aminoácidos e as modificações pós-traducionais para alterações químicas e estruturais da cadeia proteica. Astale com VUF, Luiz Melodia, exatamente, Pérola Negra, exatamente, Luiz Melodia. Olha só, a formação da cauda poliar, ela falou isso de cauda poliar, três linha, poligê ou não? Enquanto vocês não respondem, eu vou te dar um resumo aqui. Olha só, meu, lembra que tu tem o teu DNA? E... Oi, senhor, tudo bom, Alessandra? Tudo certo? Olha só, tu tem o teu DNA, tu vai fazer o primeiro processo de duplicação, tá? Então, você acha que não? Eu já vou dar um resumo aqui. Tá cortando aí. Olha só, tu tem tua molécula de DNA, e o que que a gente faz no primeiro processo lá da síntese? A gente replica o teu DNA. Então, eu tenho a replicação. Numa segunda etapa, eu transformo esse DNA formando um RNA num processo de transcrição, ou seja, que eu vou transcrever a mensagem que está no meu DNA, e num último momento eu vou fazer a minha tradução, que eu vou traduzir para formar uma proteína. Tranquilo? Então, olha só, duplico o DNA, formo um RNA na transcrição, para na tradução eu produzir uma proteína. Só que o que acontece aqui, meu? Nesse processo, ó, da transcrição, o que tu tem que saber? Primeiro, né? Ocorre no núcleo,
E aqui, meu, tu lembra que quando tu... Olha só, vou ter que desenhar. Tu tem teu DNA, tá? E aí o teu DNA, ele tem aqui, sei lá, A, T, C, G e U. E C. O teu RNA, por exemplo, mensageiro, ele vai ter o quê? U, A, G, C, A e G. Todo mundo entendeu até aqui? A gente tinha feito alguns exercícios semana passada. Boa, Eduardo. Então, olha só, tu tem teu DNA, tu vai pegar a mensagem desse teu DNA e formar um RNA mensageiro, que é justamente a transcrição. Só que te liga, meu. Se eu pegar esse RNA aqui, cadê? Ó, se eu pegar esse RNA, o que que vai acontecer? O teu ribossomo, que é o cara quem lê e forma a proteína, vão ter partes do teu RNA que vão ler proteína e não vão ler. Vão ler e não vão ler. Ou seja, partes codificantes e não codificantes. Codificantes e não codificantes. Ela deu um macete pra gente, se eu não me engano. Tá. Eu uso esse aqui, ó. Os exons são as partes que codificam proteína. Agora, por exemplo, os introns, tu vai lembrar de pessoas intrometidas. Pessoas intrometidas são pessoas que não fazem parte da nossa vida. Então, os introns, que são os intrometidos, são a parte do teu RNA que não produzem proteína, ou que não codificam uma proteína. E o que que acontece, meu? Se eu pegasse toda essa mensagem aqui, inteira, ó, e levasse lá para o meu ribossomo, iam ter partes que codificavam proteínas e partes que não codificavam. Então, por exemplo, esses quadradinhos são os teus exons. Exon, exon e exon. São as partes em que teu ribossomo consegue ler. Só que aqui no meio, entre um exon e outro, tu tem os introns. Intron, intron, intron e intron. Então, teu ribossomo, se recebesse essa fita de RNA, ele ia ler, não ia. Ler e não ler. Ler, não ler. Aí ele ia ficar assim, porra, por que que tu já não cortou isso daí? Então, esse primeiro RNA formado, eu chamo ele de um pré-RNA mensageiro. Por quê? Porque ele ainda vai sofrer algum corte, uma modificação, ou eu também posso chamar ele de um transcrito primário. Por quê? Porque eu transcrevi primeiramente essa fita. Aí ela vai sofrer por um processo de cortes, que eu chamo de splicing. Lembra? O splicing, lá com o splice eu somo, cortam todos os teus introns, sobrando apenas os exons para levar para o ribossomo. Então lembra disso. Na transcrição, tá? Na transcrição, os teus introns, são os intrometidos, eles são cortados fora do teu pré-RNA mensageiro para poder ler a tua proteína depois. Só que olha só, isso aqui ocorre dentro do núcleo. E aqui fora no teu citoplasma, eu tenho um monte de enzimas, e uma dessas enzimas é justamente a nuclease. E a nuclease, ela é uma enzima que ela vai quebrar ou destruir DNA. Ela vai destruir DNA e RNA, ou seja, ela destrói núcleos. E aí, o que que é teu RNA mensageiro, depois que sofreu o splice, o que que ele vai fazer? Na ponta 3' e na ponta 5' ele vai fazer alguns ajustes. Na ponta 3' eu vou chamar de uma cauda poliar. O que que é uma cauda poliar? Eu coloco várias adeninas na ponta 3' e na ponta 5', chamada de 5 gap, eu boto vários Gs. Eu chamo de 5 gap para tu não confundir com citosina. Então, olha só. Na ponta 3' eu tenho uma cauda poliar. Na ponta 5' eu tenho uma 5 gap. Para que serve essas adeninas e essas guaninas na ponta 3 e 5? Para proteger o teu RNA mensageiro das nucleases, não quebrarem eles. E aí a gente consegue fazer essa questão. A formação da cauda poliar na porção 5' permite a exportação do RNA mensageiro do núcleo ao citoplasma. A frase está toda certa. Só que a poliar
não é na 5 linha. A poli-A é na 3. Conseguiram entender ou não? É muita coisa, né? É ruim, né, de tentar explicar o conteúdo assim, né? Tipo, em meia hora, 20 minutos. Mas conseguiram pegar a ideia da transcrição ou não? Dessa parte do splicing, que eu tiro fora os teus introns, deixo só os exons, e esses exons que vão ser codificados em proteínas depois. Conseguiram pegar ou ficou muito ruim? Acho que sim. Tá. Qualquer coisa me avisem. Então, olha só, falso. O códon de iniciação de tradução a UG corresponde ao RNA transportador associado ao aminoácido metionina. Lembra, meu, olha só, verdadeiro. Lembra que tu tem que saber uma coisa? Que o códon, ela falou de códons aqui, né? Início, término, código genético, tá. Lembra que o único códon que tu tem que saber um nome é a metionina. A metionina é o códon de início. Eu vou te dar um exemplo. Só que tu tem 3 códons de término, né? De stop. O AA, o AG e o GA. Esses 3 caras são os códons de stop. Ou seja, que eles param uma proteína. Deixa eu ver se tem aqui. Não. Olha só. Pensa essa proteína aqui embaixo, ó. CCC, AUG, CGU, UUA, UUU. Tu concorda que isso daqui é uma proteína? E essa proteína ela é formada 5 aminoácidos. Tranquilo? Olhando rapidamente. Quando esse cara for entrar no teu ribossomo, esse RNA mensageiro, eu vou ter aqui, ó, códon de início. Tudo que tiver antes desse códon, o meu ribossomo não consegue ler. Oh, meu Deus. Parou o desenho ali? Antes desse códon de início, a metionina, o meu ribossomo não lê nada. Então, esse daqui lê minha proteína, CGU também lê a proteína. E olha só, tu concorda que UUA é um dos códons de parada? Só que se tu olhar no teu código genético no teu livro, esses 3 códons de término, eles não codificam um aminoácido específico, só está escrito stop. Por quê? Porque eles só param a contagem da produção de proteína. Então, esse cara aqui não entra para conta e nem esse cara aqui. Sim, né? Chegou do mercado, perdeu tudo. Então, no último exercício, indo embora, Isabeli. Então, olha só. Eu tenho uma proteína formada por 2 aminoácidos aqui. Por quê? Porque o A e o G começa a contagem, CGU continua, o A é um códon de stop. Ele só para a tua contagem, mas ele não entra aqui dentro. De boa? Tô brincando, Isabeli. Entenderam, não? Então, aqui, verdadeiro. O retículo endoplasmático rugoso possui chaperonas que auxiliam no processo de enovelamento de proteína. Verdadeiro, já explico. Modificações como glicosilação de aminoácidos de cadeia proteica ocorrem no complexo de Golgi. Aham, agrustáceo, não entendi mais nada. Olha só, te liga. O teu complexo, o teu retículo endoplasmático rugoso, anota aí, ele possui chaperonas. O que são essas chaperonas, meu? Pensa que tu produziu uma proteína, tá? E vocês viram lá com a Amanda que a proteína tem várias estruturas, estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. E aí, essa proteína produzida aqui no processo de tradução, no teu ribossomo, que vai formar as proteínas, o que acontece? Essa proteína, ela sai do teu ribossomo, ela vai até o retículo endoplasmático rugoso, e lá dentro tem os chaperonas, que é como se fosse um monte de caldeirão, meu, tipo uns caldeirão gigante. E lá dentro do rugoso, essas proteínas vão entrar aqui dentro e vão sofrer um enovelamento, ou seja, elas vão ficar naquela forma mais enovelada, tipo aquela forma mais conjugada, naquela forma de estrutura quaternária ou terciária, que ela está mais compacta. Então eu vou lá, produzo minha proteína, a minha proteína sai do ribossomo, vai para o retículo endoplasmático rugoso, aonde ela vai ser enovelada, ou seja, ela vai começar a ficar numa forma de proteína, na sua forma
terciária. Só que olha só, se essa proteína sair da tua chaperona, sair do teu complexo, do teu retículo rugoso, ela não sabe para onde é que eu tenho que ir. Por exemplo, produzir uma proteína. Tá, para onde é que eu tenho que ir agora? Para onde é que a minha proteína vai? Ela vai para a membrana plasmática? Ela vai para o núcleo? Ela vai para o citoplasma? Ela vai formar uma aquaporina? Sei lá, o que que ela vai fazer? Que caminho que eu vou dar para minha proteína depois que eu enovelei ela? Quando essa proteína sai do teu retículo rugoso, ela entra lá no teu complexo de Golgi. E aí vocês vão ter uma aula de organelas. O complexo de Golgi, ele empacota e modifica substâncias. O que que ele vai fazer? O que que é uma glicosilação? Anota. Glicosilação é adicionar glicose, ou seja, adicionar carboidrato numa proteína. Por que que eu preciso colocar um carboidrato numa proteína? Porque olha só, eu tenho a minha proteína formada, e quando eu coloco um carboidrato aqui em cima, uma glicosilação, uma glicose, isso aqui, uma glicose, por exemplo, eu estou etiquetando, sabe? Cadê? Eu estou botando uma etiqueta na tua proteína, e a tua proteína sabe o caminho que ela vai fazer. Olha, Isabeli ligou a câmera, meu. O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo de propósito para ligar a câmera? Oh, como é que vocês estão, meu? Tudo certo. Tá, cadê o resto? O resto não liga. O resto não liga. Porra, que massa. Ah, meu, isso é muito massa poder olhar pra cara, né? Porque pensa, rapidinho, tá? Olha o que que eu tô olhando aqui. Olha, olha pela minha câmera. Eu tô olhando uma janela e um computador. Agora eu tô vendo o rosto. Vocês estão entendendo por que que eu fiquei feliz? Aí, Micaela, eu não tô arrumada. Eu também não tô arrumada. Olha o jeito que eu tô. Final do dia, acabado. Queridas, meu. Porra, quer fuder. Então, olha só, meu. Vai, Gustavo, liga a câmera também. Pérola. Alice. Alice liga a câmera de vez em quando, né? Então, olha só, meu. Se liga. Glicosilação é quando eu coloco glicose, eu coloco algum carboidrato para poder etiquetar minha proteína, para minha proteína poder sair do retículo endoplasmático, poder sair lá do meu complexo de Golgi e ir para alguma parte específica da minha célula. De boa? Conseguiram entender? Massa, meu. Aqui, olha só, essa questão aqui, se eu não me engano, foi da prova da URGS, tá? E o que que ela vai te perguntar? Características de transcrição e tradução. São questões que a gente não pode errar. São palavras-chave dentro de cada uma das etapas que a gente tem que saber. Então, por exemplo, formação de RNA a partir do DNA é catalisada pela polimerase. Meu, uma pergunta. Tu tem três etapas: duplicação, tu tem etapa de transcrição e tu tem etapa de tradução. Em qual dessas três etapas eu formo um RNA? Em qual dessas três etapas eu começo a formar uma molécula de DNA, de RNA, desculpa? Olha só, duplicação, o que que tu tem? Duplicação do DNA. Então tu duplicou o teu DNA. O que que tu tem na transcrição? Meu, eu estou transcrevendo uma mensagem. A mensagem de quem? Do DNA. Quem é que transcreve a mensagem? Então, RNA. E depois, na tradução, eu formo proteína. Então, te liga. Eu formo o RNA a partir do meu DNA em quê? Na minha transcrição. Número um. De boa? Xablau, xablau. Tá. O RNA transportador, que transporta o aminoácido metionina, emparelha-se com o códon AUG. Meu, em qual etapa que eu começo a falar de RNA transportador? Na transcrição ou tradução? Cursado, a gente já abriu a câmera, a gente já participou da aula de hoje. Não queremos mais falar. Olha só, meu. Te liga. Tradução, ó, tradução, eu vou ter três RNAs. Lembrem, RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Qual é a diferença desses três caras aqui?
RNA mensageiro vai levar a mensagem. RNA transportador vai levar o aminoácido daquela mensagem. E o RNA ribossômico é o teu ribossomo que produz proteína. Então, olha só, o RNA transportador transporta aminoácido e continua. Aonde que eu falo em RNA transportador? No processo de tradução. Número 2. Meu Deus, a Pérola ligou também. Fala, Pérola. Ah, meu, que massa isso, meu. Muito do caralho. Porra, muito massa, meu. Vou ver o rosto assim, ó. Ó, agora as três. Tá aí o Gustavo e a Alice. Só na tua aula. Cadê? Quem é que tem mais aqui, meu? Como é que eu mexo nesse mouse aqui, porra? Cadê? Cadê que eu vejo as pessoas? Aqui. Cadê o Luiz Otávio, a Manuela, Miguel, Raquel, Alessandra? Esquece essa ideia. Vai, meu, liga a câmera. Diga, meu. Porra. Pô, liga a câmera. Eu também vou começar a dar aula assim, ó. Assim, como vocês vão me ver. Olha só, meu. Vamos lá. O sítio P é sempre ocupado pelo RNA transportador que carrega a cadeia polipeptídica. Meu, tu não precisa saber como é que é o nome do sítio lá dentro do ribossomo que recebe esses códons. Mas olha só, se falou em RNA transportador. Em qual etapa eu falo de RNA transportador? Na tradução. 2. Não ajudou em nada ainda. A região promotora é uma sequência de bases nitrogenadas do DNA que determina o local de encaixe da polimerase RNA. Meu, olha só, se eu tô te falando que eu tô formando um RNA a partir de um DNA, eu falo de transcrição, letra B de bucéfalo. Conseguiram entender? A outra parece estar fugindo de um assalto de touca. Capuz. Sobre o pessoal de Lajeado é legal. Calma. Tipo, pessoal, alunos, pessoal, pessoas na rua. Ah, foram os dois. Na verdade, assim, os alunos, eles são muito queridos, tá? É um pessoal muito querido na sala de aula, tá? Os alunos em geral, tanto da turma média quanto da turma do extensivo da tarde, lá eles são bem massa, assim. É, aquele vídeo ficou muito bom, né? E aí, isso que eu ia falar. Já o pessoal da rua não me cumprimentou muito, entendeu? Eu dava bom dia e aí, querendo roubar o bebê da rua. É, não gostaram muito da brincadeira. Aí teve umas veinhas lá, umas senhorinhas que me deram bom dia e foram mais educadas. Mas aí é loucura, né? Eu vou fazer que nem a Nazaré Tedesco, vou roubar o bebê dos outros. Ô, meu, essa questão a gente fez a aula passada, né? Eu acho que sim. Raquel. Ah, Raquel, vai ligar a câmera? Vai, Raquel. Meu chapéu. Olha aí, mais uma. Tudo certo, meu? Olha que a fuder, cara. Vocês acham que é reganho, né? Mas é muito a fuder ver rosto aqui, meu. Olha aí. Que massa, meu. Que do caramba. Pô, só faltou um chimarrão agora. Essa aqui a gente fez a aula passada, né? Sim, boa. Tá. Aqui, olha só. A síntese proteica é um processo complexo que envolve a transcrição do DNA, a tradução da informação genética presente no RNA através dos códons, e então a formação de proteína. A transcrição é o processo pelo qual o DNA é copiado para o RNA, sendo essencial para a síntese proteica. O RNA envolvido na síntese de uma organela, saco, de organela, a qual faz a leitura dos códons é o. Quem é que pega? Agora eu só já tenho a foto pro Stories. Não, pera aí que eu vou ter que botar, fica aí. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Olha lá, chamou até o irmão. Eu vou ter que tirar uma foto assim, entendeu? E daí aparece a resolução e algum rosto. Ó, arruma o cabelo. Um, dois, três. Não, peraí que eu não sorri, né? Que massa, meu. Que loucura. Olha só, te liga. Aqui, qual desses quatro RNAs aqui que vai formar a proteína? Tem um RNA que eu te falei aqui, ó, que leva a mensagem, tem um RNA que traduz, tem um RNA que forma a proteína.
Qual é o RNA que forma a proteína? Calma, que eu acho que tá sem microfone, porque vocês não querem responder. Qual o RNA que forma a proteína? Crustáceo, a gente não quer falar, já ligou a câmera. Ou liga a câmera ou responde. Te ajudo, olha só. RNA transportador, anota. Transporta aminoácido. Então ele não forma, ele não lê teus códons. RNA mensageiro, o nome já diz. Eu levo a mensagem. Eu levo, por exemplo, A, U, C, G. Eu levo a mensagem. RNA ribossomal, que é justamente o teu ribossomo. É o cara que produz uma proteína. Eu ia falar ribossomal. Ah, eu ia. Boa. RNA nuclear. Nem tem, tá? Então, isso aqui é só para ter. Te liga, meu. Não sei se a Amanda falou, mas é bom a gente dar uma revisada. Lembra que toda vez que eu falo em RNA mensageiro, aquela trinca de letras, tipo A ou G, isso daqui eu chamo de códon. De boa? Ou eu chamo de trinca. Eu só posso usar o nome códon para RNA. Quando eu falo em DNA, eu falo, por exemplo, nem que seja ATC. Quando eu falo em DNA, eu só posso chamar de trinca. Então, às vezes, isso daí são palavras-chave na hora da tua questão. Ah, sabendo que, que eu tenho o códon tal. Se eu estou falando de códon, eu estou falando de RNA mensageiro. Se ele falar trinca, ele vai ter que dizer, uma trinca de RNA. Porque o trinca pode ser usado tanto para DNA quanto para RNA. Mas o DNA não pode ser chamado de códon. De boa? Mesmo sendo a mesma coisa. Três carinhas só. Então, olha só. Por exemplo, eu tenho isso aqui, ó. A, U, C, G, C, C. Por exemplo, tu tem aqui um RNA mensageiro. A cada três letras, ó, três letras e três letras, eu tenho o quê? Um códon. E esses códons aqui, eles vão ser traduzidos numa proteína depois, lá com a ajuda do RNA transportador. Toda vez que aparecer o termo códon, já tem que estar na cabeça de vocês que eu estou falando de um RNA. Agora, por exemplo, se a tua prova trouxer, eu tenho uma trinca de bases nitrogenadas. Meu, se está falando em trinca, ou ele vai ter que te dar essa trinca, ou ele vai ter que dizer, é uma trinca de DNA, ou é uma trinca de RNA. Por quê? Porque a trinca pode ser de DNA e a trinca pode ser usada para RNA. Então ele te diz, sabendo que eu tenho uma trinca de DNA, tenho uma trinca de RNA, aí a prova vai ter que te falar qual. De boa? Agora que eu vou quebrar as pernas de vocês para a gente poder ir embora. Olha só. A mioglobina é uma proteína presente no citoplasma das células dos músculos, esqueleto e cardíaco. Sabe-se que o RNA mensageiro está envolvido na síntese dessa proteína e apresenta 462 bases nitrogenadas. E aí, crustáceo? Chora. Dessa forma, considerando que o códon de iniciação insere o primeiro aminoácido e o códon de término interrompe a síntese proteica, o número de aminoácidos que compõe a mioglobina é. Não entendi nada. Isabelle faleceu. Ela já nem está existindo mais. Foi no mercado, comprou pão de queijo, pão frios e agora morreu. Olha só. Olha o que o cara te disse. Tu tem 462 bases nitrogenadas. Ou seja, tu tem 462 A, U, C, G, C, Z, 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 462. De boa? Foi só pão aquela merda. Quase chutei um carro no ódio. Chuta ou chuta? Tem duas opções, chuta ou chuta. Cara, ela é muito fácil. Quer ver, Miguel? E tu pode ligar a câmera também, Miguel. Vai, Miguel. Não, pode ligar. Pelo jeito da foto, faz academia. Vai. Olha só. Te liga. Eu chuto B, tá? B de bucéfalo. Eu chutaria C de
crustáceo. Mas vamos ver. Olha só, como é que tu vai resolver essas questões? Lembra que códon é a cada 3 letras. Então, olha só. A, U, G, C, 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 G, U. Então, isso daqui são códons. Cada letra aqui é uma base nitrogenada. Base nitrogenada, base nitrogenada, base nitrogenada. Lembra que cada códon, ele vai te dizer um aminoácido. O que a prova está te dizendo? Que tu tem 462 aminoácidos, ou bases nitrogenadas, e ele quer saber quantos aminoácidos formam essa proteína. Como é que tu vai fazer? Semana que vem, vamos ligar. Eu também acho. Tava na academia uma hora atrás. Ainda bem que não tenho meu banho. Vai, 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 vai. Ele tá consertando o Fusca. Olha só. Se tu tem 462 bases nitrogenadas, e essas 462 estão divididas em códons, que são trincas, faz tu o cálculo para mim. Quanto é que é 462 dividido por 3? Ah, Crustáceo, por que por 3? Olha só. É por trinca que eu separo. Quanto é que é 462 dividido por 3? 154. Só que olha só, letra D. Não, idiota. Olha só. Por que não é 154? Olha só, tu tem 154 trincas aqui, tá ligado? Conseguiu pegar? Por enquanto? Tem 154 trincas. Tu tinha 462 letras, e quando eu separo essas letras em trincas, me sobram 154 trincas dessa aqui. Só que o teu AUG é o cara que começa a contagem. O teu UUA, ou UAG, ou UGA, eles são aqueles caras que param de ler a tua proteína, como está dizendo aqui, ó, códon de término, interrompe, e lembra que esse cara aqui, ele não entra para tua contagem. Então, o que que tu tem? Tu tem 153 aminoácidos, opa, tu tem 154 aminoácidos, menos um aminoácido que não entra para a conta. E aí tu fica com 153. Letra C de cu. Estácio. Entenderam? Mais ou menos? Olha só, só vou fazer de novo aqui, ó, porque essa aqui não caiu ainda na URGS ou em algum outro vestibular, tá? Aqui caiu, né, Crustáceo? Mas olha só, o Enem poderia te pedir isso. Meu Opala não joga fora nunca. Ah, o Opalão é top. Olha só, pensa comigo. Tu tem 462 bases nitrogenadas. O que que é base nitrogenada? É aquele A, C, U, C, G, C, C, até chegar a 462. De boa? Quando tu for pegar essas 462 bases nitrogenadas, o que que tu vai fazer? Tu tem que separar elas em trincas. Ou seja, aqui tu tem um códon, aqui tu tem um códon, e aí tu vai fazer 462 e vai dividindo todas elas? Óbvio que não. Vai pegar 462 e divide por 3. Isso daí vai dar 154. Ou seja, eu tenho 154 trincas aqui. Cada trinca dessas daqui vai me gerar um aminoácido. Um aminoácido, um aminoácido, um aminoácido. Só que lembra que o códon de término, o cara que interrompe a formação de uma proteína, ele não é lido. Então, se eu tenho 154 códons, então eu tenho 154 menos um que não entra na minha contagem, que é o de stop. Então, me sobram 153. Entenderam isso aqui ou não? Ou entenderam só o Opala agora? Massa? Isso aqui a gente fez, isso aqui a gente fez. Isso aqui, opa, merda. Isso aqui a gente fez, né? Aula passada. Eu creio que sim. Sim. Essa aqui a gente fez, que eu lembro. Do meu Paulão só. A Isa. Não, meu o Paulão é massa. Olha só. A gente terminou os exercícios que eu queria fazer com vocês de síntese proteica. Minha pergunta é: alguma dúvida que ficou para trás em relação à aula da Amanda sobre duplicação, transcrição, replicação? Tá.
Tu vai digitar ou eu vou ouvir tudo? Ou, ou eu. O que eu faço? Eu escuto, tu vai digitar, tu sabes. Tá. O que que acontece? Eu vou ter que gravar uma videoaula e colocar nos meus stories. Tá, eu não entendi bem os fosfolipídios. Tá ali na parte da citologia, né? Tá, na parte. O que que acontece? Rapidamente, mas semana que vem eu vou fazer um resumão disso daqui. Tu tem uma célula, tá? Tem a tua célula, tu tem o teu núcleo, e aqui em volta da tua célula, pensa numa célula eucariótica aqui. Em volta da tua célula, tu tem um cara chamado de membrana plasmática. Essa tua membrana plasmática, ela tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Diferença da aula nesse bagulho do que no quadro. Meu Deus do céu. Olha só, tu tem aqui a tua membrana plasmática, tem algumas proteínas ligadas a ela, e por aí vai. O que que acontece? O que que é um fosfolipídio? O que quer dizer? Me marca nos stories. O que que significa dizer? O que que tu vai deixar? O que que significa dizer que a tua membrana plasmática ela é formada por um fosfolipídio? Se eu der um zoom aqui, ó, tu tem um grupo fosfato, um PO4 aqui, né? Tipo, tu tem um grupo fosfato, que é uma cabeça polar, que fica voltada para o meio aquoso, e isso eu vou trazer imagem semana que vem para a gente ver com calma. E eu tenho a minha cauda, que é um lipídio, que é apolar. Então, a minha membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada de fosfolipídio, que é esse carinha aqui, e algumas proteínas. E aí, na aula que vem, eu vou trazer uma imagem melhor ali para a gente poder ver e fazer exercícios. Eu consigo ver que essas proteínas, elas podem ser proteínas integrais, como essa que eu desenhei, que é uma proteína que vai carregar, por exemplo, água, glicose, aminoácidos, lipídios. Ou eu posso ter também proteínas periféricas, são aquelas proteínas que estão só na periferia, só na parte ao redor da tua membrana, que a gente vai ver com calma. Mas, de início, lembra que todos os seres vivos, eles têm membrana plasmática, tá? Todos os seres vivos, eles vão ter uma bicamada fosfolipídica com proteína. Uma parte que é polar, que gosta da água, e uma parte apolar, que é teu lipídio, que é tua gordura, que não gosta do ambiente aquoso. Isso é um mosaico? Exatamente. Porque olha só, o que que é um mosaico? Mosaico é tipo um quebra-cabeça, né? Por que que o Nicholson, que foi o cara que descobriu, chamou a membrana plasmática de modelo mosaico fluido? Primeiro, mosaico, porque os fósforos aqui em cima, o fosfato, ele está grudado um ao outro. Isso dá a sensação de um mosaico, de um quebra-cabeça, porque é louco. Fluido, porque as proteínas que eu tenho aqui em cima, tipo glicolipídio, glicoproteína, colesterol, eles ficam deslizando em cima da tua membrana plasmática. E aí, ao microscópio, parece que a tua membrana plasmática está sempre em movimento. Por isso que ele chamou de modelo mosaico fluido. Mosaico, porque os fósforos estão bem ligados uns aos outros, e fluido, porque as tuas proteínas elas estão deslizando sobre essa camada proteica e lipídica também. De boa? Mas, de novo, semana que vem a gente entra em citologia, aí eu trago alguns slides com alguns desenhos e alguns exercícios para a gente retomar. Massa, meu? Obrigado. De nada. Meu, muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não me chamem. Não pode dizer, não tô brincando. Podem me chamar. Às vezes eu demoro para responder, porque eu não quero responder mesmo. Não, tô brincando. Eu chego em casa e eu vou fazer outras coisas e acabo esquecendo, mas algum momento do dia ou da noite eu vou te responder. Certo? Qualquer dúvida, me chamem. Um bom final de semana para vocês, quase sexta, e foi um prazer conhecer o rosto de vocês. Achei muito massa. Massa, não? A Thames, ela travou, né? Tava parada no mesmo, da mesma cara, assim, ó. E ela ficou. Vamos sim, com certeza. Tchau pra vocês. Beijo. Qualquer coisa me chamem.